prazer mais uma vez estar aqui, cumprindo o nosso propósito com muita alegria de oferecer a você essa partilha de conhecimentos sobre temas que diz respeito às nossas vidas, às nossas necessidades, aos nossos conflitos. Como hoje nós vamos conversar. Nós temos a Márcia aqui, que ela já vai entrando, que é a nossa convidada super especial, e a gente vai contar para você como administrar os conflitos. Estou só tentando já trazer a Márcia. Acho que a internet hoje está um pouquinho ruim. Márcia, vou tentar trazer você. Hoje não tá lá essas coisas, pelo que eu tô vendo, mas vai dar tudo certo, né? Então, como administrar conflitos? Esse é o nosso tema. Olá! Aqui, ó. Vamos celebrar esse encontro! Com muita alegria, agradeço a todos que estão entrando, agradeço a Márcia, essa querida do Connect, né, que é um local super bacana. Eu tenho feito vários cursos pela Connect e uma equipe muito afinada e afiada em termos de conhecimento e prática e vivência da comunicação não violenta, que é uma das minhas paixões. Já tem tempo que eu estudo, que eu busco formações e tive a oportunidade de ter professores muito bacanas, entre eles a Márcia e outras pessoas da equipe, né, da Connect. Então eu sou muito grata a todos vocês por oferecer essa oportunidade de atender a minha necessidade de compartilhar esses conhecimentos, que é o nosso propósito nas lives. E a Márcia, ela é facilitadora e também praticante de comunicação não violenta. E eu fico muito feliz por hoje nós conversarmos sobre um tema da maior importância e que todos nós, de uma forma ou de outra, vivenciamos no nosso dia a dia, que são os conflitos. Então, eu achei bem interessante o fato de buscar no dicionário. Eu sempre falo para vocês, eu gosto muito, sabe, Márcia, de buscar no dicionário a possibilidade de compreender o que é vigente, né, sobre tal palavra, que conceitos, o que é atribuído àquela palavra. Então, conflitos. Aí eu busquei. E aí, o que eu encontrei? Olha que bacana. O que é conflito? Então, pelo senso comum, o que é conflito? Profunda, o detalhe, profunda falta de entendimento entre duas pessoas ou duas partes ou mais, né? E, por extensão, significa que, consequentemente, pode haver choque, combate, desinteligência, para não falar aquilo que às vezes a gente fala, né, usualmente para nós mesmos, né? Ou guerra. Então, todas essas possibilidades, elas acontecem, elas seriam resultado de uma divergência de opiniões. Olha só, gente, sobre como é importante falar sobre esse tema que nós estamos falando. Um conflito, uma divergência de opinião pode levar a uma guerra, pode levar a um combate, pode levar a uma briga, a uma discussão que às vezes não tem volta, que vai levar a um desentendimento completo, né, entre as partes. Ou então, não só uma divergência de opiniões, mas uma divergência de interesses. Por quê? É claro que na própria família nós vamos encontrar interesses diferentes, opiniões diferentes. Então, vamos começar a pensar como que cada um de nós temos escolhido, segundo Marshall, eu não tenho o que, eu escolho. Então,
como eu tenho escolhido lidar com os conflitos na minha vida familiar, na minha vida profissional, quando eles aparecem. Então, vejam. Continuando aqui uma breve contextualização e a Márcia já vai compartilhar conosco, entregar todo esse conteúdo para nós. Então eu pergunto para você que está aqui conosco, eu sou muito grata por você estar aqui, até porque sem vocês não teria nem por que nós estarmos aqui. E eu fico muito, muito tocada no meu coração, fora de brincadeiras, o quanto é importante ver você aqui. Porque é assim que eu fico cada vez mais inspirada em oferecer o nosso melhor e trazer convidados especiais, como é o caso da Márcia e da equipe Connect, aqui para conversar conosco. E eu pergunto, quem nunca teve uma divergência? O que vai diferir, então, se existe, levante a mãozinha aí, se tivesse jeito de vê-lo, ou até, se quiser fazer algum comentário, pode fazer. Nós também queremos interagir com vocês, fiquem à vontade. E vai ser muito bom você comentar, você contar, você nos ensinar, porque nós estamos aqui para trocar. Então, vejam, nós vamos perceber que divergência nós vivemos o tempo todo. E outra, nós às vezes divergimos de nós mesmos. Tem uma parte nossa que quer uma coisa e tem uma parte que não quer. Então, assim, essa divergência faz parte da nossa natureza humana. Talvez o que possa diferir vai ser o como eu expresso, por exemplo, ao outro que eu estou em conflito, como eu expresso ou como eu não expresso a minha divergência, o meu ponto de vista, porque às vezes... Exato, porque às vezes eu até tenho divergência, mas eu acho que eu não posso ter discussão, eu acho que eu não posso ter conflito, e aí eu faço de contas que tá tudo certo. Vou engolindo sapo, vou engolindo sapo, vou engolindo sapo, porque eu acho que conflito é uma coisa que eu não devo ter na minha vida, porque uma vida perfeita não há conflitos numa vida perfeita. Então, nós temos muitas crenças, e é sobre isso também, né, Márcia, que nós vamos falar hoje. Então, como eu lido, como eu administro os conflitos que vão surgindo a todo momento dentro de mim e fora de mim, em todos os contextos que eu vivo, pode fazer toda a diferença. Então, como eu administro conflito de opinião, como eu administro um conflito de interesses, como eu administro conflito de pensamentos, como eu administro um conflito de necessidades, como que eu administro isso? O meu parceiro quer ver televisão e eu quero conversar. Como eu administro isso? Né? Quais são as estratégias que eu uso? Quais são as consequências que ela leva quando eu lanço mão dessas estratégias? Então, vamos observar também isso. Tá, então eu estou usando essa estratégia. E quando eu uso, da outra vez que eu usei, qual foi a consequência que eu tive? Como que foi para o outro? Como é que chegou até ele? Né? E como chegou a mim a reação dele? Então, houve uma piora no entendimento ou houve uma melhora no entendimento? E o conflito, né, como a Márcia deve perceber em vocês que estão aqui, na verdade eu estou só questionando, eu não estou respondendo, nós vamos trocar. Então, o conflito, olha, agora é uma provocação que eu faço a todos que estão aqui. O conflito, será que o conflito tem que ser sempre solucionado? Quando você se vê diante de um conflito, ou chega alguém para você, olha, eu estou com um problema, eu estou com um conflito, será que o ímpeto que você tem é logo ir dizendo, dando um conselho, dizendo a ele o que ele deve ter que fazer, ou que você já passou por aquilo, para ele não preocupar não? Será que essa será a melhor estratégia para administrar os conflitos que você vive, que nós vivemos? Será que ele tem que ser solucionado? Será que nós vamos conseguir solucioná-lo?
já ou não já. Às vezes daqui a um tempo ou nunca. E como que a gente faz quando a gente nunca pode solucionar um conflito, né? Então, como lidar quando você vê que não tem solução para esse conflito? Então é só isso, viu, Márcia? Eu deixo com você e mais uma vez super agradecida a todos que estão aqui e a você. Ai, que delícia te escutar, Sumaia. Boa noite todo mundo, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz e animada com esse nosso encontro de hoje. Já está marcado há um tempo, né, amada? E tenho a felicidade de ter conhecido a Sumaia num dos cursos da Connect. Hoje eu faço parte da equipe Connect, então eu estou aqui celebrando esse caminhar também na minha vida profissional. E partilhar comunicação não violenta, falar sobre comunicação não violenta é algo que me inspira e que me motiva de verdade. E foi com a comunicação não violenta que eu ressignifiquei esse paradigma de olhar para os conflitos, né, Sumaia? Porque através da comunicação não violenta, nós somos convidados a olhar para os conflitos como oportunidades. Porque os conflitos são sinalizadores de que algo importante para nós mesmos e para outra pessoa, para outra parte, não está sendo cuidado de uma maneira que serve à nossa vida e que possa enriquecer as nossas relações. Então, a primeira pergunta assim, que eu quero deixar no ar para os participantes é: você sabia que o seu conflito só existe com a sua ajuda? Porque se é conflito, é porque é algo que de alguma forma nós estamos ali contribuindo para que aconteça. E quando a gente olha para esse conflito com os olhos que a comunicação não violenta nos convida a olhar, é nesse lugar de observar como uma oportunidade de transformar esse conflito. Quando a comunicação, os praticantes de CNV e a Sumaia gosta tanto desse assunto, né? Sumaia faz tantos cursos lá com a gente, estuda tanto e pratica também. Sim. Quando a gente compreende, a partir do olhar da CNV, que estamos todos cuidando das nossas necessidades, que tudo que a gente faz é para cuidar de alguma necessidade nossa, e essas necessidades são humanas e universais, então, a partir desse olhar, cria-se um novo convite de buscar a compreensão ao que o outro está fazendo. Muitas das vezes, os conflitos são gerados a partir das estratégias que as pessoas usam, das suas estratégias favoritas. Às vezes, as mesmas necessidades estão gritando dentro das pessoas que estão em conflito. Querem as mesmas coisas, se importam com as mesmas coisas, mas as estratégias que são escolhidas e que são aplicadas é onde gera esse conflito. Então, o convite é que a gente possa repensar o conflito a partir desse olhar de transformação. E não de fugir, né, Sumaia? Porque às vezes se a gente joga a pergunta, e aí, como você lida com os conflitos da sua vida? Muitas pessoas em outras lives que eu já fiz, em outros grupos que eu já conversei, falam, eu evito o conflito. E, na verdade, aqui, na prática da comunicação não violenta, a gente não quer evitar o conflito. A gente quer olhar para ele como uma oportunidade de transformação. Sim. A partir do que é importante para mim e do que é importante para o outro. Sim. E como a Sumaia trouxe esse olhar das estratégias, às vezes o companheiro deseja algo, eu quero outra coisa, como é que a gente conversa? Como é que a gente lida com esse olhar? E aí eu queria trazer um convite a partir de uma frase de um poeta Rumi, que é também um mantra na Connect, né? Primeiro a gente se conecta para depois resolver. Sim. Então, a partir desse lugar de sair do que é certo e do que é errado, existe um lugar, e é lá que a gente tem que se encontrar. Nesses espaços. Porque quando eu olho para o conflito com a intenção de me conectar com o outro,
quando eu olho para o conflito com o interesse de compreender quais são as necessidades daquela outra pessoa, quais são as estratégias que aquela pessoa está escolhendo fazer nesse momento, eu saio do paradigma de certo e errado, de vítima e vilão, de bom e mal, que é também um olhar que a comunicação não violenta nos convida a ter. Todos estamos ainda... Oi, amada, diga. Eu acho muito importante isso. Eu queria só fazer um pequeno parêntese para colocar um depoimento pessoal e também para dizer que nós tendemos a achar, exatamente como você está falando, que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Enquanto que o que a comunicação não violenta, ela sugere, né, é exatamente você negociar essas necessidades. Então, qual estratégia que nós podemos lançar mão que vá atender a ambas necessidades, né? E como então assim, ou seja, é algo para ser conversado, como você falou muito bem, não algo para você ceder, né? Aquela coisa da resignação. Não, eu não quero, então tá, então tá, para ficar tudo bem, então tá. Ou então, é diferente, né? O que é aceitação é quando você tenta fazer o seu melhor, você dá o melhor, você faz o melhor, aí quando você vê que tá fora do seu alcance, você solta, você luta, né? Mas não no sentido de você simplesmente ceder, entre aspas, mas de coração você não está cedendo. Porque você não está atendendo a sua necessidade, pelo contrário, seus sentimentos de, às vezes, indignação, de raiva e de frustração está gritando, ele está mostrando que você quis ficar em paz com o outro, mas o preço que você está pagando é muito alto, porque para ter paz, entre aspas, né, você está em guerra com você. O sentimento está te mostrando que a sua necessidade é para antes de ontem para ser atendida. E eu queria fazer um depoimento, assim, porque eu cresci numa família, né, que também, como eu e meu parceiro, meu marido, a gente sempre, como qualquer casal, a gente tenta fazer o nosso melhor, obviamente. Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, ou a gente consegue fazer só o melhor, porque nós somos, antes de qualquer coisa, vulneráveis e seres humanos incompletos, imperfeitos. Porém, é importante a gente lembrar que, mesmo tentando fazer o melhor, existem algumas situações que a gente pode transmitir e que o outro, filho, por exemplo, no caso do filho, ele pode captar de uma forma, da mesma forma, ou próximo, com uma aproximação do que você tentou passar, como pode também captar aquilo, perceber aquilo de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, eu nunca tinha visto meus pais brigarem, né? E eu cresci com uma ideia que casal, para dar certo, não podia ter conflitos, entendeu? E aí foi muito difícil, né? Hoje eu tenho 38 anos de casada, né? Mas, vamos dizer assim, foi todo um percurso que eu tive que fazer e muito trabalho interno para questionar tudo isso, para conhecer tudo isso, para mudar esse paradigma. Então, eu queria só expor essa questão minha, né, que mesmo que você que está nos ouvindo também, como eu, teve, às vezes, uma educação para não olhar para o conflito, então, calma, que é possível a gente aprender um caminho diferente e vale a pena, que é o melhor. Obrigada por contar, Sumaia. Então, o convite da comunicação não violenta é uma linguagem, né? É uma escolha de vida. Eu penso assim, para mim é muito mais do que uma linguagem, mas também é uma estratégia que cuida das nossas relações. As duas principais perguntas na comunicação não violenta é o que está vivo em mim, e é uma pergunta para que eu possa me conectar com coisas que são importantes para mim, com sentimentos que estão vivos em mim naquele momento.
E a outra pergunta é o que tornar as nossas vidas mais maravilhosas. Sim. Esse é um convite, né? De olhar para as relações com o desejo genuíno de colaboração, de compreensão e de compassividade. Então, quando você conta desse exemplo de que às vezes as pessoas querem ser, escolhem se calar diante de um conflito, porque tem esse olhar de que conflito é briga, é discussão, é desconexão, o convite da comunicação não violenta é que primeiro eu perceba em mim, eu me conecte comigo, com as minhas necessidades que não estão sendo cuidadas nessa situação específica que está gerando o conflito, que eu perceba e saiba identificar os meus sentimentos, e aqui eu quero abrir um parênteses de contar para as pessoas que na CNV os nossos sentimentos todos são importantes, porque eles são mensageiros das nossas necessidades, que quando estão atendidas, a gente considera sentimentos confortáveis, e quando estão desatendidas, sentimentos desconfortáveis. Não existe sentimento bom, ou mal, ou ruim. Existe confortável e o desconfortável. Então, a partir desse primeiro momento de observar a situação que está me causando aquele desconforto, de perceber o meu mundo interno, como é que eu estou diante daquela situação, esse é um momento que para mim, e eu vou falar, né, que é outro convite da comunicação não violenta, que a gente fale sempre a partir de nós, em primeira pessoa, para mim é um momento muito importante, porque a partir dessa minha investigação interna, eu consigo compreender o que é que eu quero cuidar, e isso abre para mim um olhar para novas estratégias, para que eu consiga ter a curiosidade de compreender o outro. E um parênteses também, Sumaya, que é um convite para todo mundo, que empatia, através do olhar da comunicação não violenta, não é essa que é mais abrangente, que as pessoas em geral falam pelo mundo, né? E eu aprendi isso depois de estudar também a CNV. A empatia na CNV é estar no meu lugar para que eu possa honrar o lugar do outro. E o Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo que estruturou essa linguagem, ele usa um termo que eu adoro, que eu gosto muito, que para mim faz muito sentido, que empatia é surfar a onda do outro. E por que eu estou contando isso nessa live de conflitos? Porque se eu quero olhar para esse conflito com o olhar de transformar, com o olhar de compreender diante daquela relação que é importante para mim, eu quero então oferecer empatia para aquela outra pessoa. E essa empatia é com esse olhar de curiosidade, intenção de compreender. Não tem nada a ver com concordar, não significa que o fato de eu tentar compreender o outro e as escolhas do outro, que eu esteja concordando com esse outro, eu não preciso concordar, mas é um olhar de compreensão, de curiosidade, que me tira do lugar de julgamento. Eu deixo de julgar o outro, se ele está errado e se eu estou certo, e passo a olhar para aquele outro com um olhar de atenção e intenção nessa conexão. Sim, eu queria só... Pode falar, amada. Fazer uma intervençãozinha e logo vou ler aqui para a gente conversar sobre o comentário da Temis, que eu achei bem bacana também. Só um minutinho, Temis. É muito legal quando você fala que o Marshall fala de você surfar a onda do outro. Então, gente, eu acho que é muito legal a gente lembrar que para mim a comunicação não violenta, ela é muito mais do que uma linguagem de girafa, né? É muito mais do que isso. Por quê? Porque a gente fala girafa porque a girafa seria o símbolo da comunicação não violenta. Mas assim, é só quando eu relaciono com o meu chacal, e ele sempre vai estar dentro de mim, e ao mesmo tempo desenvolvo essas habilidades para a girafa falar também, e quando os dois fazem as pazes dentro de mim, é que eu consigo surfar a onda do outro.
E oferecer a oportunidade do outro aprender a surfar a minha onda. E isso depende muito de um lugar do autoconhecimento, porque toda transformação ela começa de dentro para fora. Então, por isso que ela não é só linguagem. Para mim, comunicação não violenta é uma consciência que você tem, que você escolhe de viver a vida, de relacionar consigo mesmo e com o outro. E John Kabat-Zinn, que é um dos pioneiros no Ocidente de criar o programa ligado à mindfulness, ele fala isso, talvez venha dele. Ele fala, se você não consegue parar as ondas, aprenda a surfar. Então, quer dizer, se você não aprender a surfar, você não vai conseguir surfar a onda do outro. Por isso que tudo começa pela autocompaixão também, né? Pela autoempatia, pela autoescuta, para que você consiga escutar o outro. E a Temis coloca aqui uma coisa bem bacana, e eu já agradeço a todos que fazem comentários e que nos ajuda a tornar essa live mais rica de conteúdos e de informações e de trocas e de aprendizagens. Ela coloca, Márcia, se você se coloca no lugar do outro, onde colocamos o outro? Eu vou deixar você responder e se precisar, eu posso também colocar meu ponto de vista. Em primeira pessoa, o meu ponto de vista. Não significa que seja a verdade. Ai, que delícia você falar isso, Su, porque é outro convite também da CNV, né? É uma linguagem de autorresponsabilidade. Eu falo a partir da minha experiência, a partir da minha vivência, do meu mundo interior. É sempre a partir de mim. Não significa, por isso a gente sai desse paradigma de certo e errado. E quando a Temis traz essa fala, né, o que a gente faz com o outro, se a gente se coloca no lugar do outro? É esse convite a olhar para essa oportunidade de estar com o outro. E como eu faço isso? Como eu ofereço empatia a partir desse olhar da CNV? Com intenção, atenção e presença. Estando com o outro, atento ao que o outro está trazendo para mim, partilhando comigo, experimentando no mundo interno dele, e com a intenção de me conectar com essa pessoa. E quando eu falo desses três pontos, desses três pilares, obrigada, a palavra tinha fugido, é para que a gente observe que só faz sentido esse olhar de empatia quando eu saio do lugar de julgar. Se alguém está partilhando comigo alguma história, se alguém está contando para mim alguma coisa, eu não preciso me colocar no lugar dessa pessoa, mas a CNV me orienta e me convida a escutar esse outro com empatia, para que eu possa, junto com essa pessoa, perceber os sentimentos que está vivo nessa pessoa. E quando eu falo isso, porque nós reconhecemos os sentimentos, eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é sentir tristeza. Então, quando eu vejo isso no outro, eu honro esse lugar. Eu não preciso ir para esse lugar com o outro, porque eu já sei o que é. E o outro convite é na identificação e compreensão das necessidades, que são necessidades humanas e universais. E é onde a gente se conecta, é onde eu consigo reconhecer, porque eu também sei o que é importante. Pertencimento, autenticidade, vulnerabilidade, confiança, aceitação, amor. Isso tudo são necessidades humanas e universais. Sim. Então, esse convite de olhar para uma pessoa, de olhar para uma relação com empatia, com compaixão, como a Temis está trazendo aqui, é para que eu esteja disponível a quebrar esse paradigma de achar que eu já sei. Tem uma frase que a Taina fala muito, eu aprendi com ela e ela aprendeu com uma professora. Ela até tatuou no braço, Taina pessoal, para quem não sabe, né? É a minha mentora, foi a idealizadora da Connect. E tem uma frase que toca muito para mim, que é: quando eu acho que sei, eu já me desconectei da outra pessoa. Então, se eu estou diante de um conflito,
com meus filhos, numa relação amorosa, até mesmo numa relação profissional. Se eu estou escutando a outra pessoa e essa pessoa, enquanto está falando, o meu mundo interno está aqui cheio de julgamentos, achando que já sei o que ele vai dizer, achando que já sei qual é a justificativa dessa pessoa, achando que já sei por que foi que a pessoa fez isso, eu já não estou mais conectado, presente e atento ao que está sendo dito por essa pessoa. Eu já estou de volta para mim no meu mundo interno. E isso me desconecta e me afasta. Pode falar, amada. Então, eu gostaria só de fazer uma colocação no sentido de somar. E, assim, eu achei bem bacana essa colocação dela, porque a gente tem uma ideia, Temis, de que, isso dentro do meu ponto de vista, de que empatia é você sentir como o outro está sentindo, por exemplo, você se colocar no lugar, tem muito essa coisa do colocar no lugar do outro, mas eu não preciso de vestir os mesmos chinelos ao mesmo tempo que o outro está vestindo. Eu posso me aproximar no sentido de conectar. O importante é eu me abrir para o que há com a intenção de me conectar com ele. E quando eu me conecto, ele é ser humano, e como eu sou ser humano, é possível eu identificar em mim reações, como, por exemplo, fisicamente táteis, de sentimentos que estão ecoando em mim, que ele está sentindo, mas não que eu esteja exatamente no lugar dele. É porque o fato de eu ser humana como ele é muito fácil eu permitir que ele espelhe o que ele está sentindo. E assim, a empatia, só lembrando, a empatia, ela tanto você consegue conectar com sentimentos do outro, positivos, vamos chamar assim, né, como a alegria, a felicidade, o sucesso, quanto também a emoção, os sentimentos, quanto também com sentimentos como o medo, né, as emoções, os sentimentos como a frustração, a decepção. Então, a empatia permite isso. Já a compaixão é diferente. A compaixão vai além da empatia. Você consegue... Para você ter compaixão, você primeiro precisa da empatia. Não tem como você... ter compaixão de uma pessoa se você antes não conseguiu desenvolver essa habilidade de empatia. Por quê? Quando eu me conecto com a dor do outro, é que eu vou conseguir desenvolver a possibilidade de ir além da empatia, porque aí eu vou ter a intenção de diminuir o sofrimento do outro. Então, quando eu tenho essa intenção, eu posso nem diminuir. Eu não preciso diminuir, porque... Oi, Thiago, querido. Eu não preciso de diminuir necessariamente, mas eu me proponho no caso, eu tenho a intenção a fazer algo, né, ou agir de forma a diminuir. Pode ser ficar ao lado dele. Então, a compaixão, ela vai além da empatia, ela é proativa. Um psicopata pode ser empático, extremamente empático, um psicopata. Mas ele não necessariamente vai conseguir ser compassivo. Então, a empatia é algo que qualquer pessoa, de qualquer natureza, ela pode sentir, mas não a compaixão. Então, existe uma diferença. Eu estou falando também no lugar de alguém que se dedicou à formação de compaixão baseada em mindfulness. Obrigada, Sumaia. E o meu olhar aqui, né, a partilha que eu faço nesse nosso encontro é sempre a partir da comunicação não violenta. Então, na CNV, a gente também tem esse olhar de que acreditamos que todos nós sabemos e podemos e somos capazes de encontrar as nossas respostas a partir da conexão com as nossas necessidades. Então a gente sai desse lugar de querer salvar o outro, de querer tirar o outro da dor, de querer resolver o problema do outro. Acho o olhar que a CNV... Oi?
Acho da maior importância isso, né? A gente tirar esse peso porque a gente não dá conta. Né? E a gente não tem essa obrigação, como profissional, como pai e mãe, como, né, como amigo, a gente não tem que se colocar nesse lugar de ser o salvador. Né? E é bem nessa questão de acreditar no poder pessoal de cada um, a partir dessa conexão com as necessidades e com os seus sentimentos, para que então a pessoa, em conexão com as necessidades, tenha mais clareza e mais criatividade de repensar novas estratégias. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, porque a maneira como eu fui educada, e acho que muitos de nós também fomos criados dessa forma que é essa educação mais tradicional e essa nossa cultura, até patriarcal e tudo, de que quando alguém está sofrendo, a gente vai lá e diz, não fica assim não, vai passar, você é forte, você é guerreira. E a gente que está no lugar do sofrer, seja no conflito ou nas nossas dores internas, acredita que aquela estratégia é única. E desconhece que para atender uma determinada necessidade, existem diversas outras estratégias possíveis. Mas o meu olhar de dor, o meu olhar centrado no que eu gostaria que fosse, me tira dessa abrangência de oportunidades. Então a empatia dentro... Desconecta. Exato. Desconecta. E a empatia na CNV vem dessa oportunidade de estar junto com o outro para que ele faça essa autoinvestigação. A gente só eu vou pedir para ela dar uma repetidinha, que deu uma paralisadinha. Travou, né, amada? Eu vi aqui, acho que foi a internet. Eu estava dizendo que com esse olhar de que quando eu me conecto com as minhas necessidades, eu amplio as minhas estratégias, isso também faz com que eu perceba o meu poder pessoal. E é bem dessa forma que a gente acredita, como praticante de CNV, que não precisa salvar o outro, que todo mundo é capaz de olhar para si e de repensar as suas escolhas a partir do que é importante. E aí a Temi está dizendo aqui, toda dor é real, sem julgamentos. Exato, toda dor é real. Por isso não há esse julgamento do que é certo, do que é errado, se dói mais, se dói menos, se a pessoa é vítima, se é vilão, se a pessoa está certa em sofrer. A gente honra o que está vivo naquela pessoa e a gente surfa junto com ela nessa investigação. E trazendo para essa nossa conversa de conflito, eu queria trazer um ponto de um olhar que, se a gente pensa que há um conflito, é porque é uma situação que nos importa. Porque se não importasse, não geraria um conflito. A gente deixaria passar e seguiria a vida. Se há conflito é porque tem importância. E se tem importância, o convite é que eu tenha a intenção de me conectar com essa pessoa para depois resolver. Como é que essa conexão é possível? Escutando essa outra pessoa. Escutando essa outra pessoa sem julgar, sem ouvir as vozes que estão constantemente aqui dentro de mim falando sobre a situação. E aí tem uma frase que eu gosto, que eu acho que exemplifica bem, que é: o meu ponto de vista é só a vista do meu ponto. É só a minha opinião, a partir da minha história de vida, a partir das minhas experiências vividas. Então, esse convite é para que a gente saia do certo e do errado, para que eu consiga, com intenção, compreender a ação ou a fala desse outro. E esse olhar de compreensão é possível quando eu tenho empatia, como Sumaya trouxe no início da nossa conversa, a partir do meu potinho de empatia. Ele precisa estar cheio, eu preciso ter espaço interno no meu mundo para que eu consiga ter esse olhar de intenção em oferecer empatia para esse outro, para que juntos possamos dialogar, que é o convite
todo conflito é um convite ao diálogo, é um pedido de conexão. Sim. A partir do que é importante para mim, que eu tenho clareza dessa importância, e a partir do que é importante para o outro, aí então podemos dialogar. Inclusive, pensar em repactuar acordos. E aí tem uma situação, pensando em relações amorosas, por exemplo, que a gente começa a acreditar que as pessoas têm que saber. Que também é um convite que a CNV nos faz, né, Sumaia? Ninguém tem que nada. A gente não tem que adivinhar. As coisas precisam ser ditas. E quanto mais clareza, quanto mais vulnerabilidade eu tenho em contar para o outro dos meus sentimentos e das minhas necessidades, e de escutar esse outro a partir do que é importante e de uma linguagem que serve à vida, enriquece essa nossa relação, então eu começo a querer conversar e repactuar. Porque partindo dessa ideia de que o diálogo pode trazer uma transformação no conflito, quando eu escuto essa outra pessoa com esse olhar de empatia, com essa intenção de me conectar, juntos podemos repensar em novas estratégias que cuidam de nós dois, que cuidam da relação mãe e filho, né? Quando o filho se transforma de criança para adolescente, quando uma relação de 38 anos, a gente vai evoluindo e a relação vai se transformando junto com a gente. Então não dá para não conversar sobre isso, né, Sumaia? Não dá para não repactuar. Tem que estar sempre reeditando, porque a gente transforma, a relação transforma. Ainda bem. Ainda bem, exatamente, ainda bem. E quando a gente olha com esse olhar aberto, né, com esse convite ao diálogo, vem daí a oportunidade dessa transformação. E um ponto que eu queria trazer aqui também, Sumaia, que você até conversou lá no início, é que também é um aprendizado da comunicação não violenta, que são as situações de enlutar. O luto é uma necessidade humana e universal. Sim. E quando é que a gente fala sobre ele dentro da CNV? Quando eu percebo que as minhas estratégias favoritas não são possíveis. E nesse momento, dentro de um diálogo, dentro de um conflito, dentro de uma relação, em que eu percebo que determinada estratégia, que para mim era a minha preferida, que era a estratégia que poderia me ajudar a atender aquela minha necessidade, quando eu tenho essa clareza de que essa estratégia não é mais possível, aí então eu posso enlutar. E de um convite de saber que está tudo bem sentir. Que é esse também um olhar da CNV. Os sentimentos desconfortáveis, está tudo bem eu estar com eles. Eu não tenho que deixar a tristeza passar, eu não tenho que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu posso sentir, porque ao sentir eu me permito integrar tudo isso para que eu tenha criatividade de repensar com clareza em outras oportunidades. Faz sentido para você, amada? Sim, demais. É o seguinte, porque eu acho que eu gosto muito dessa questão da CNV, do enlutar. E principalmente nessa pandemia, eu achei extremamente significativo e em várias lives eu pude, às vezes, compartilhar um pouquinho disso. Quando, por exemplo, os pais acham que os filhos não podem ficar entediados, não podem se frustrar, ou o parceiro ou a parceira também está entediado ou está sentindo frustrado. Gente, a frustração e o tédio faz parte da nossa existência. Então, você não ter como atender determinada necessidade é absolutamente compatível com a nossa humanidade. Então, nem sempre nós vamos atender e nem temos que atender
todas as nossas necessidades. E tem certas necessidades que só restam o luto. E você digerir isso, como a Márcia falou muito bem, às vezes não é uma questão de você estar num lugar de ter que sacudir a poeira e dar a volta por cima, mas num lugar de ficar empoeirada, de se permitir se sentir cheio de teia de aranha empoeirada e viver aquilo, porque é a partir daí que vem a transformação, como nós falamos. É de dentro para fora. Não adianta você buscar estímulos externos para diminuir o tédio. Não adianta, porque você vai diminuir, mas passageiramente. Né, Márcia? Faz sentido? Ai, eu celebro. Vamos celebrar. E é esse o convite, né? É honrar cada um dos sentimentos que estão vivos em mim. Porque esses sentimentos me contam das minhas necessidades, que estão gritando e que podem estar sendo atendidas ou que podem estar sendo desatendidas. Então, quando eu olho para uma relação, para uma situação de conflito, para que essa situação se transforme, para que esse conflito se transforme, eu então penso que é a partir de mim. A transformação acontece a partir de mim. Então, quando eu olho para mim, quando eu acesso as minhas necessidades, quando eu tenho clareza do que é que eu estou cuidando e da minha intenção nessa situação, nessa relação, nesse conflito, a partir daí a transformação acontece. E quando eu também percebo que a minha estratégia favorita não é mais possível nessa relação, eu vivo esse luto, eu abraço esse luto, porque ele também me conta do que é importante para mim. Sim. Então é sair desse medo do sentir, é sair desse medo do julgar, né, que tá certo, que tá errado, que é um sentimento ruim que eu não quero sentir. É olhar para ele. Sempre, como se sempre você tivesse só que ganhar, 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 ganhar. Sim. Acumular, acumular. E quando eu olho com esse olhar compassivo, inclusive de autocompaixão, de saber do que é que eu estava cuidando quando eu fiz aquela ação, quando eu escolhi aquela estratégia, e do que é que eu estou cuidando nesse momento, que aí também é esse convite à autoempatia, isso me conecta e me traz toda uma criatividade para fazer diferente. E é também esse convite que a CNV nos faz, né? Servir a vida, tornar as relações e as nossas vidas muito mais maravilhosas. Então, isso, quando a gente fala... Diga, amada. É só repetindo, né? Já que a gente aprende pela repetição, eu estou repetindo para mim mesma, né? Primeiro. E isso a gente só aprende de dentro para fora, né? Como que eu vou como que eu posso contribuir para que o outro atenda à necessidade dele? Porque a necessidade é dele, não é minha, não. Né? Mas eu posso contribuir, que é uma escolha minha, para que ele, às vezes, dependendo da necessidade, que às vezes são necessidades que dependem até de mim, em parte, né? Eu posso atender. Senão ele vai ter que buscar outra forma de atender aquela necessidade sem a minha presença, né, Márcia? E eu não sou responsável por isso, eu posso escolher ajudar. Quando, pensando nessas nossas relações, onde temos essa intenção de nos conectar, onde queremos colaborar com a vida do outro, para que a gente tenha relações que enriqueçam as nossas vidas, a partir dessa conversa, desse diálogo, juntos podemos repensar estratégias que cuidem das minhas necessidades e também das necessidades do outro. E isso é possível a partir... É possível. Né? Pode Sim! Como a gente acabou de falar, né? Porque assim, porque eu acho que é interessante passar essa ideia também de que a CNV não está querendo encaixar as pessoas dentro
de lugares específicos, de colocar regras. Olha, toda vez que o outro tiver necessidade, você vai ajudar. Se você quer ser feliz com ele, então então não. É tudo, é partir do que está dentro de cada um, né? É muito simples. Exato. E quando você fala isso, Sumaia, eu fico pensando, né, que o convite da CNV é que nós tenhamos a consciência e a clareza de que somos nós os responsáveis por atender às nossas necessidades. Então, quando eu conto para o outro, e aqui tem uma situação bem relevante de entendimento e de compreensão para nós todos, de que as relações nas nossas vidas são estratégias que nos apoiam a atender às nossas necessidades. Sim. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu levei um grande susto. Eu falei assim, como assim? Como assim? O meu marido é uma estratégia para mim? Não, ele é o meu amor, né? E quando eu fui percebendo, ai meu Deus, nossa, eu não conseguia conceber que uma relação era uma estratégia que poderia atender a minha necessidade de conexão, que poderia atender a minha necessidade de amor, a minha necessidade de companhia, de pertencimento. Mas quando você começa a ter clareza sobre isso, você começa a perceber que essas necessidades podem sim ser atendidas em outras relações, com outras estratégias. E isso acontece, por exemplo, numa relação amorosa, quando uma relação termina. Para mim fez muito sentido olhar para isso dessa forma, que a gente para de vilanizar o outro como a pessoa culpada por destruir os sonhos da minha vida. E eu me coloco no meu lugar de poder pessoal, de que eu sou a responsável por atender às minhas necessidades e de que quando eu conto isso para o outro, ele pode escolher contribuir ou não. Ele também pode estar cuidando das necessidades dele com outras estratégias que são as que ele tem naquele momento. Né? Uma fala que é muito, muito rica, que para mim cuida de compaixão e de autoempatia, estamos todos fazendo o melhor que podemos com as ferramentas e consciência que temos no momento presente. Então, quando eu olho para o outro, para minha relação, para minha situação de conflito, e tenho em mente que eu quero compreender aquela outra pessoa e que eu tenho clareza do que é importante para mim, eu posso não vai Tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Oi? Ai, tava travada aqui, amada. Mas só para concluir essa fala, é que quando a gente tem esse olhar, para mim faz sentido perceber que eu começo a não vilanizar mais os outros. Então, se aquela pessoa da minha relação escolhe não estar mais nessa mesma relação comigo, por exemplo, né, eu estou usando aqui esse exemplo de relações amorosas, de trabalho, é que ele também está cuidando do que é importante para ele. Ele também está atendendo uma necessidade dele da maneira que ele pode ou que ele consegue naquele momento. E isso traz para mim o meu poder pessoal de repensar novas estratégias, de me conectar novamente com o que é importante para mim. Então, a CNV verdadeiramente é essa linguagem de autorresponsabilidade, de vulnerabilidade também, de conexão também, mas de me colocar como a protagonista da minha vida, como a protagonista dessa relação. Perfeito. E eu acho uma ligação. Eu acho isso super bacana pelo seguinte, porque isso também tem a ver com a escolha, né? Uma coisa é quando eu não escolho fazer algo e outra quando eu estou simplesmente escolhendo fazer algo. Por exemplo, vou só falar da pandemia.
a pandemia, eu comecei a sentir falta, eu estava precisando de um lazer, de algo diferente, de descontrair. E aí, eu fui experimentando algumas estratégias para atender minha necessidade de descanso, de investimento. E aí, eu vi o seguinte, como eu adoro viajar, como eu não podia viajar, e também outra coisa, eu tinha que, somente no começo, né, eu estava dividindo aqui, nós estávamos dividindo as tarefas de casa, e eu sei que uma parte da casa estava muito suja, porque ninguém estava conseguindo contribuir, e aí eu falei, gente, eu escolho hoje limpar essa parte, primeiro para mim, e atender também as necessidades, ajudar os outros a atender a necessidade. E aí eu coloquei biquíni, eu liguei o som na maior altura com as músicas que eu gostava, comecei a dançar e limpar a casa, né? Então eu pude atender todas as minhas necessidades, eu não precisei de colocar o outro para atender, eu consegui atender, mas poderia não conseguir. Então, você falou que o outro é uma estratégia para atender a própria necessidade. Isso é muito bacana. O que seria do bebê sem uma mãe? A mãe é uma estratégia de sobrevivência. O que seria hoje do idoso que precisa de cuidado sem o seu cuidador? E vice-versa, né? Pode ser o cuidador familiar, pode ser o cuidador, no caso, contratado. Então, essa live também é para todas as idades, né? Os avós, o que seriam os netos sem os netos e os netos sem os avós, né? Então, assim, pode ser que de repente a pessoa seja um avô, uma avó, que não esteja conectado com o seu neto. Pode ser escolhas, né? Mas a partir dessa intenção de conexão, isso pode se viabilizar e pode realmente tornar a vida das partes mais maravilhosas, usando suas palavras, né? Sim, amada. No finalzinho, deixar você concluir para a gente encerrar. Obrigada, Su. Eu vi aqui também mesmo. Passou tão rápido, que delícia essa conversa. E quando você traz essa fala das estratégias e da conexão, para a gente fazer esse fechamento, né, esse encerramento do tema conflitos, o convite, assim, a mensagem final que eu quero deixar é que as transformações acontecem a partir de mim. Então, se eu quero transformar um conflito, eu começo a olhar a partir de mim. Qual é a minha contribuição para que aquele conflito esteja acontecendo? Qual é a minha... Tem uma frase que... Qual a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? É uma frase do Freud. Então, que eu pare e perceba o meu mundo interno. Que eu pare e perceba as minhas necessidades. Como é que elas estão atendidas ou não? Quais são as estratégias possíveis? E para que eu olhe para essa situação de conflito com essa intenção de me conectar, com esse olhar de empatia, com essa busca pela compreensão, investigando quais são as necessidades do outro, quais são as necessidades da relação, e que isso seja um convite ao diálogo. Porque a partir desse diálogo, sem que eu acredite que as minhas histórias internas sejam as corretas, sem que eu queira transformar o outro, que eu apenas queira me conectar e compreender, nesse momento, essa conexão pode acontecer e esse conflito pode se transformar. Então, eu queria te agradecer o convite, agradecer a conversa deliciosa. Fico muito feliz em falar sobre CNV, em partilhar algo que faz tanto sentido para mim, que tem transformado a minha vida e as minhas relações. E queria te escutar um pouquinho. Eu quero muito, do fundo do meu coração, agradecer muito, porque você realmente me ajudou a atender essa necessidade, que é compartilhar conhecimentos que eu já acumulei.
as suas opiniões, os seus comentários, as suas contribuições. Então, eu acredito nisso, na troca, na soma, eu acredito nisso. Isso me move e eu te agradeço muito por me ajudar a atender essa necessidade, né, de compartilhamento, de partilha, de somar, né? Nós somos um, né? Na verdade, nós somos interdependentes e é muito importante a gente estar lembrando disso. E é por isso que a gente está aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve por aqui. Eu agradeço muito a Conect, a Márcia. Nossa, foi muito, muito bom. Vamos encerrando. Um beijo a todos. A live vai ficar gravada. Márcia. Gratidão, Su, gratidão pela confiança, pelo convite, pela troca, pela conversa que faz tanto sentido para mim. Então, eu celebro esse nosso momento juntas e vamos seguindo sempre juntas. A gente acredita aqui também na Conect, que a cura de um é a cura de todos. Então, partilhar algo que faz sentido para a gente e que possa, sim, contribuir para que a vida e a relação das pessoas seja mais maravilhosa, isso me alegra. Gratidão, amada. Beijo. Vai ficar gravada, Gleide.